Leitura do livro Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. No sumário temos a apresentação, primeira parte, da natureza da cultura ou da natureza-cultura. O capítulo 1, o determinismo biológico. 2, o determinismo geográfico. 3, antecedentes históricos do conceito de cultura. 4, o desenvolvimento do conceito de cultura. 5, ideias sobre a origem da cultura. 6, teorias modernas sobre a cultura. Segunda parte, como opera a cultura. Capítulo 1, a cultura condiciona a visão de mundo do homem. 2, a cultura interfere no plano biológico. 3, os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Capítulo 4, a cultura tem uma lógica própria. Capítulo 5, a cultura é dinâmica. Anexo, uma experiência absurda. Anexo 2, a difusão da cultura, bibliografia e notas. Comecemos então pela apresentação do livro, dedicado a Lúcia. Apresentação. O presente trabalho pretende introduzir o leitor ao conceito antropológico de cultura, tema central das discussões antropológicas nos últimos 10 anos. O assunto tem se mostrado inesgotável, razão pela qual aqueles que tiveram o interesse de se aprofundar mais devem recorrer à bibliografia apresentada no final do volume, destinado principalmente a um público que se inicia no tema. Limitamos o alcance deste trabalho, evitando muito dos desdobramentos teóricos que o mesmo tem suscitado. A nossa intenção foi a de elaborar um texto bem didático e, portanto, bastante claro e simples. Procuramos, na medida do possível, utilizar exemplos referentes à nossa sociedade e às sociedades tribais que compartilham conosco o mesmo território. Isto não impede, contudo, a utilização de exemplos tomados emprestados, de autores que trabalharam em outras partes do mundo. Tal procedimento é coerente, desde que o desenvolvimento do conceito de cultura é de extrema utilidade para a compreensão do paradoxo da enorme diversidade cultural da espécie humana. Para tornar a bibliografia citada mais acessível aos leitores, utilizamos prioritariamente os textos em suas edições brasileiras, limitando-se às citações em línguas estrangeiras apenas para os casos em que não existem traduções. O livro está dividido em duas partes. A primeira, que se refere ao desenvolvimento do conceito de cultura a partir das manifestações iluministas até os autores modernos. A segunda parte procura demonstrar como a cultura influencia o comportamento social e diversifica enormemente a humanidade, apesar de uma comprovada unidade biológica. A nossa intenção foi de atender às demandas das disciplinas iniciais dos cursos de graduação em antropologia e demais ciências sociais. Para isto, contamos com o apoio e o estímulo dos colegas do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, aos quais devemos nossos agradecimentos. Mas um reconhecimento especial é devido a Júlio César Melatti, que tanto insistiu para que realizássemos este trabalho. Primeira parte, da natureza da cultura ou da natureza à cultura. Este volume trata da discussão de um dilema, a conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. Um dilema que permanece como o tema central de numerosas polêmicas,
apesar de Confúcio ter 4 séculos antes de Cristo enunciado que a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Mesmo antes da aceitação do monogenismo, os homens se preocupavam com a diversidade de modos de comportamento existentes entre os diferentes povos. Até mesmo Heródoto, 484 a 424 a.C., o grande historiador grego, preocupou-se com o tema quando descreveu o sistema social dos lícios. Eles têm um costume singular pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. Tomam o nome da mãe e não o do pai. Pergunte-se a um lício quem é e ele responde dando o seu próprio nome e o de sua mãe, e assim por diante, na linha feminina. Além disso, se uma mulher livre desposa um homem escravo, seus filhos são cidadãos integrais. Mas se um homem livre desposa uma mulher estrangeira ou vive com uma concubina, embora seja ele a primeira pessoa do Estado, os filhos não terão qualquer direito à cidadania. Ao considerar os costumes dos lícios diferentes de todas as outras nações do mundo, Heródoto estava tomando como referência a sua própria sociedade patrilineal, agindo de uma maneira etnocêntrica, embora ele próprio tenha teoricamente renegado esta postura ao afirmar: se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que lhes parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo os seus próprios costumes. Tão convencidos estão de que estes são melhores do que todos os outros. A surpresa de Heródoto pela diversidade cultural dos lícios não é diferente da de Tácito, 55 a 120, cidadão romano em relação às tribos germânicas, sobre as quais escreveu com admiração. Por tudo isso, o casamento na Alemanha é austero. Não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros por satisfazerem com uma mulher para cada. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher, e não por esta àquele. Marco Polo, o legendário viajante italiano que visitou a China e outras partes da Ásia entre os anos 1271 e 1296, assim descreveu os costumes dos tártaros. Tem casas circulares de madeira. Assim descreveu os costumes dos tártaros. Tem casas circulares de madeira e cobertas de feltro, que levam consigo onde vão, em carroças de 4 rodas. Asseguro-lhes que as mulheres compram, vendem e fazem tudo o que é necessário para seus maridos e suas casas. Os homens não se têm de preocupar com coisa alguma, exceto a caça, a guerra e a falcoaria. Não tem objeções a que se coma a carne de cavalos e cães e se tome o leite de égua. Coisa alguma no mundo os faria tocar na mulher do outro. Tem extrema consciência de que isto é um erro e uma desgraça. O padre José de Anchieta, 1534 a 1597, ao contrário de Heródoto, se surpreendeu com os costumes patrilineares das Índias Tupinambá e escreveu aos seus superiores: o terem respeito às filhas dos irmãos é porque lhes chamam filhas, e nessa conta
as tem, e assim, né, que fornicare, as conhece, porque tem para si que o parentesco verdadeiro vem pela parte dos pais, que são agentes, e que as mães não são mais que uns sacos em respeito dos pais, em que se criam as crianças, e por esta causa os filhos dos pais, posto que sejam havidos de escravas e contrárias cativas, são sempre livres e tão estimados como os outros. E os filhos das fêmeas, se são filhos de cativos, os têm por escravos e os vendem, e às vezes matam e comem, ainda que sejam seus netos, filhos de suas filhas. E por isso também usam das filhas das irmãs sem nenhum pejo, ad copula, mas não que haja obrigação e nem o costume universal de as terem por mulheres verdadeiras mais que as outras, como dito é. Montaigne, 1533 a 1572, procurou não se espantar em demasia com os costumes dos tupinambás, de que teve notícias e chegou mesmo a ter contato com 3 deles em Rouen, afirmando não haver nada de bárbaro ou selvagem no que dizia a respeito deles, porque, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Imbuído de um pioneiro sentido de relativismo cultural, Montaigne assim comentou a antropofagia dos tupinambás. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto, e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. E terminou ironicamente, após descrever diversos costumes daqueles índios tupi. Tudo isso é interessante, mas que diabo, essa gente não usa calças. Desde a antiguidade, foram comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento entre os homens a partir das variações dos ambientes físicos. Marcos V. Pólio, arquiteto romano, afirmou enfaticamente: os povos do sul têm uma inteligência aguda, devido à raridade da atmosfera e ao calor, enquanto os das nações do norte têm se desenvolvido numa atmosfera densa e, esfriados pelos vapores dos ares carregados, têm uma inteligência preguiçosa. Ibn Khaldun, filósofo árabe do século XIV, tinha uma opinião semelhante, pois também acreditava que os habitantes dos climas quentes tinham uma natureza passional, enquanto aos dos climas frios faltava vivacidade. Jean Bodin, filósofo francês do século XVI, desenvolveu a teoria que os povos do norte têm como líquido dominante da vida o fleuma, enquanto os do sul são dominados pela bilis negra. Em decorrência disto, os nórdicos são fiéis, leais aos governantes, cruéis e pouco interessados sexualmente,
enquanto os do Sul são maliciosos, engenhosos, abertos, orientados para as ciências, mas mal adaptados para as atividades políticas. Contudo, explicações deste gênero não foram suficientes para resolver o dilema proposto. Tanto é que D'Holbach replicava em 1774: será que o sol que brilhou para os livres gregos e romanos emite hoje raios diferentes sobre os seus degenerados descendentes? Qualquer um dos leitores que quiser constatar uma vez mais a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha do Pacífico. Basta comparar os costumes de nossos contemporâneos que viveram no chamado mundo civilizado. Esta comparação pode começar pelo sentido de trânsito na Inglaterra, que segue a mão esquerda, pelos hábitos culinários franceses, onde rãs e escargotes, capazes de causar repulsa a muitos povos, são considerados como iguarias, até outros usos e costumes que chamam mais a atenção para as diferenças culturais. No Japão, por exemplo, era costume que o devedor insolvente praticasse o suicídio na véspera do Ano Novo, como uma maneira de limpar o seu nome e o de sua família. O harakiri, suicídio ritual, sempre foi considerado como uma forma de heroísmo. Tal costume justificou o aparecimento dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os ciganos da Califórnia, a obesidade é considerada como uma indicadora da virilidade, mas também é utilizada para conseguir benefícios junto aos programas governamentais de bem-estar social, que a consideram como uma deficiência física. A carne da vaca é proibida aos hindus, da mesma forma que a de porco é interditada aos muçulmanos. O nudismo é uma prática tolerada em certas praias europeias, enquanto nos países islâmicos de orientação xiita, as mulheres mal podem mostrar o rosto em público. Nesses mesmos países, o adultério é uma contravenção grave, que pode ser punida com a morte ou longos anos de prisão. Não é necessário ir tão longe nesta sequência de exemplos, que poderia se estender infinitamente. Desculpa. Não é necessário ir tão longe nesta sequência de exemplos que poderiam se estender infinitamente. Basta verificar que em algumas regiões do norte do Brasil, a gravidez é uma doença. A gravidez é considerada como uma enfermidade e o ato de parir é denominado descansar. Essa mesma palavra é utilizada no sul do país para se referir à morte. Fulano descansou, isto é, morreu. Ainda entre nós, existe uma diversidade de interdições alimentares que consideram perigoso o consumo conjunto de certos alimentos que isoladamente são inofensivos, como a manga com leite e etc. Enfim, todos esses exemplos e os que se seguem servem para mostrar que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através da diversidade somatológica ou mesológica. Tanto o determinismo geográfico como o determinismo biológico, como mostraremos a seguir,
foram incapazes de resolver o dilema proposto no início deste trabalho. No próximo vídeo, iremos falar sobre o determinismo biológico.